coisa boa, chama que tremeu. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler aqui para minha meditação dessa manhã que Deus me concedeu sobre no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 19, que vai falar sobre Zaqueu, um publicano, a qual o Senhor tem nos concedido muito essa palavra, para a gente entender o que Deus ainda quer na nossa vida. Vou ler os versículos para nós entendermos melhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o retitou quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido.
hoje, o versículo que está batendo no meu coração é o versículo 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E aqui nesse versículo, a primeira coisa que ele procurava ver, Jesus. Ele queria entender quem era aquele homem desconhecido. Queria encontrar, queria ver se realmente ele ia conhecer. Imagine agora, uma pessoa que você não conhece, você quer entrar, você quer olhar, você quer saber quem é aquela pessoa que está passando naquela cidade. Já ouviu falar tanto dele. E Zaqueu era diferente. Zaqueu correu para a rua para ver realmente quem era aquele homem que ia passar naquela grande cidade ali. Você vê que o versículo está dizendo que procurava ver quem era Jesus. Quem era Jesus? Ele queria saber quem era Jesus. E Jesus era um homem simples, um homem humilde, um homem que ninguém dava nada por ele, mas por onde ele passava ele fazia milagre. Você vê que até mesmo que a multidão impedia dele ver, impedia de ele querer ver aquele homem passando ali naquela cidade. E o Senhor Jesus não disse nada ainda a ele. E ele não conseguia dizer nada a Jesus, por causa da multidão. Você vê que quanto mais você busca de Deus, a multidão, ela nos oprime, ela nos deixa tão para baixo, que se deixar, a nossa fé esmorece. Já não deixa mais nós crer no Salvador. Não deixa mais nós ver Jesus na nossa vida. Ela cega a nossa visão. A multidão, ela não quer saber se você tem amor a Cristo, se Cristo te ama, não. A multidão, ela quer impedir de você receber a sua bênção, de receber aquele amor ágape, que é derramado no coração para ser liberado o amor para aquele que está cativo, na esperança de que tem que crescer. O Espírito Santo de Deus atua na tua vida, não pela multidão, é porque o Senhor derramou o Espírito no teu coração, um espírito de doação para você amar, para você conquistar. Não deixa que Satanás impeça do que você tem para receber dos céus. E aqui está dizendo, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Por quê? Pequena fé, por ser baixo, não conseguia ver. A melhor coisa que ele teve era que correr adiante e subir em quê? Numa figueira. Meu irmão, minha irmã, corre para os braços de Deus. Corre para os braços de Jesus. Começa a convidar Jesus para entrar na sua casa. Começa a convidar Jesus para entrar na sua vida, para começar a trabalhar na sua vida. Zaqueu era um homem pequeno, um homem que queria conhecer Jesus. E, decorrer desse texto, eu ficava olhando como as pessoas que estavam ali não queriam conhecer Jesus, queria só ver quem era aquele homem, aquele publicano, aquele discípulo que estava passando ali.
Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita para melhorar ainda mais. Ao conhecer Jesus, o publicano achava que estava certíssimo, que ele achava que estava fazendo a pior coisa do mundo. Zaqueu era errado, Zaqueu era pecador. Mas ele se sentiu o homem mais sujo daquela cidade. Ele se sentiu um homem assim, desonrado pelos seus amigos, pelos seus parentes. Ele se sentia desonrado até mesmo pelos seus vizinhos. Mas quando Jesus ia passando naquela cidade, ele olhou para cima, olhou para aquela figueira e viu aquele homem lá em cima. Jesus não mediu palavras com ele. Jesus não mudou de rumo nenhum. Apenas só falou para ele: desça depressa, que hoje eu me convém pousar em tua casa. Não acha, minha irmã, que você não tem saída. Você tem saída. Hoje Jesus é o melhor amigo, é o melhor irmão que trabalha na sua vida, que te ajuda com seus conselhos. Repreenda o medo, porque a multidão nos oprime e coloca medo. Medo de chegar a Deus, medo de fazer oração, medo de trabalhar, medo de evangelizar. Só falam que você vai enfrentar Satanás durante a sua evangelização. E Deus está falando: não, meu irmão. Você é um escolhido para falar da palavra de Deus. E até quando você vai ficar aí parado, achando que tem que estar com medo de estar lá na autoridade? Falo calmo, estou falando sereno, para poder entender melhor a palavra de Deus. Porque não adianta a gente gritar, berrar e não entrar no coração da gente. A palavra de Deus, a serenidade. O Senhor é que nos cuida da nossa alma. Nós precisamos ser sal dessa terra para temperar os corações que estão aflitos, tristes, acabados, amargurados. Quantos por aí estão precisando de um abraço, de um ombro amigo seu para chorar? E você está se fechando. Foi assim. Zaqueu precisava de Jesus entrar na casa dele. Zaqueu era um pecador, sim. Ele não negou isso. Mas a multidão queria impedir de Jesus entrar na casa de Zaqueu. Queria impedir que Zaqueu recebesse Jesus como seu amigo na sua casa. Chama Jesus para dentro da tua casa. Chama Jesus para dentro da tua vida, para o teu quarto íntimo aí contigo, para conversar, para debater. Fala para ele, conta para ele todos os seus pecados, seus erros, sua atitude. Que muitas das vezes a gente acha que a gente está certo e algo está errado na nossa vida. Por não ter chamado Jesus para nos ajudar nesta guerra. Às vezes, muitas das vezes, a guerra está diante da gente. Muitas das vezes a gente acha que a gente vai suportar a guerra. Mas Deus falou: eu estou contigo, não temas. O Senhor é contigo. Por que você está temando? Por que você está perdendo a fé? A credibilidade de estar diante do Senhor. E tem mais. Olha o que Jesus falou. Quando Jesus falou para ele descer dali para pousar na casa dele também, houve muito julgamento. Houve muito julgamento. Muitas coisas que o Senhor não presenciava.
o Senhor não imaginava. Mas Jesus foi criticado. Muito. Jesus foi criticado. Porque o homem era pecador. Ai, irmão, mas eu não estou conseguindo entrar mais na casa do Senhor. Ai, irmão, não estou conseguindo mais ficar naquela congregação. Irmão, ora a Deus. Muitas das vezes, se Jesus foi criticado, julgado, até mesmo falava que ele expulsava demônios por Beelzebul, meu irmão, quem somos nós para contender com o Senhor? A palavra de Deus nos revela que naquele grande dia, seja crente, não crente, ímpio e não ímpio, vão dar conta do que falam. Vão dar conta do que são tratados. Muitas das vezes, Deus não quer brincadeirinha dentro da casa dele, não. Muitas das vezes ele quer sinceridade. E isso estão perdendo a essência. Nós faz tanto sacrifício, mas na verdade Deus quer obediência. Deus quer obediência de mim, quer obediência de você, quer obediência na casa dele. Ele não quer palco de bagunça, não, porque a casa de Deus é casa de oração. A igreja é casa de oração. É amor. É um lutando pelo outro. Nós temos que viver isso. Cristo, quando ele fazia suas orações, ele fazia suas súplicas a Deus sozinho. Ele deixava todos os seus discípulos lá embaixo, no pé do monte, e ele subia sozinho para falar com o Pai. Moisés é a mesma coisa, deixava todos os seus discípulos lá embaixo e subia ao monte para falar com Deus. E o que você está fazendo para falar com Deus? Está arrastando multidão atrás de você para saber do teu projeto com Deus? Falando dos teus projetos para Deus? Falando da tua vida para essa multidão? A multidão, ela nos oprime até demais. Ore, meu irmão. Conte para Deus o teu problema. Fala para Deus aonde está a sua dor. Fala para Deus aonde está a sua dificuldade. Somente Ele poderá te ajudar. No versículo 5 está dizendo assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, versículo 6, apressando-se desceu e recebeu e com júbilo. No versículo 7 está dizendo: e vendo tudo isso, murmuravam dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Se repara que no 5 falou de convém pousar em tua casa. No 6 está dizendo de que desça-te depressa. Zaqueu, apressado, ele logo desceu. Zaqueu desceu e recebeu Jesus em sua casa com muita alegria, sorrindo, abraçando. Se precisamente, irmão, na minha visão ótica aqui desse versículo, eu estou vendo que ele até chorou, porque ninguém nunca falou que ia entrar na casa dele, porque ele era um pecador. Jesus não fez nenhuma acepção. Jesus entrou, ali quebrou toda a maldição, todo impedimento, todo embaraço que estava na vida de Zaqueu. E o Senhor foi trabalhando. E o diabo quer isso aí. O diabo quer tirar a presença.
Satanás está preparando um laço para cair. E Deus não quer isso na tua vida. Você vê que no versículo 7 está dizendo assim: e vendo todos isso, eles murmuravam, criticavam Jesus. Quem é ele para entrar na casa desse pecador? Quem é ele? Quem é ele? O Senhor. Irmão, se Deus mandou, obedeça. Obedeça. Às vezes a nossa oração pensa que não está sendo ouvida pela mão do Senhor, pelos ouvidos do Senhor. A mão do Senhor está sobre as nossas vidas a cada dia. Às vezes a gente pensa que não está, mas está. Quanta proteção o Senhor já te deu. Quantos livramentos Deus te deu. Livramento de uma bala perdida. Livramento de ser um assaltado na hora errada, na rua errada. E Deus está operando. Quantas vezes a mão de Deus sobre a sua vida deu um escape? Muitas das vezes a gente não toma nem aí dando ouvido para a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente não está nem aí para que um irmão ou um pastor está falando. Brigar não vai chegar a lugar nenhum. Orar com o joelho no chão, com a cara no pó, você consegue alcançar misericórdia. Muitas das vezes, brincar com Deus não vale a pena. Brincar com Deus, isso é uma coisa muito séria. Porque quando o Senhor vem e fala: meu filho, eu quero isso. Minha filha, eu quero isso. Eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. Rede social. Vamos para a rede social. Não, lá tem um pastor que prega bem, que ora bem. E você? Está fazendo a sua parte com Deus? Está orando? Se precisamente está fazendo aquele jejum que o Senhor sempre pediu para você fazer? Será que você está entrando para o ato da obediência com Deus? Está cumprindo o que Deus está pedindo para você fazer? Quando eu me recordo de Noé, Noé era um homem temente a Deus. E quando ele ouvia aquela voz de Deus, eu parava para imaginar: por que ele vai construir essa arca? Para quê? E eu não entendia, porque eu lia bastante a palavra de Deus e ficava sem entender. Quando Deus começou eu orar, eu comecei a orar e Deus começou a me revelar algumas coisas da palavra do Senhor, foi aí que eu comecei a entender por que ele construiu aquela arca melhor ainda. Porque para quando viesse o dilúvio sobre a terra, a sua família seria salva. Mas quem estava ao redor de Noé ficava rindo, zombando de Noé. Para que está construindo aquilo ali? Que esse maluco está construindo? Na verdade era essa, porque a palavra chula que as pessoas chamam você de maluco, de louco. Para que está construindo isso daí? Mas Deus sabe para que constrói. E o homem de Deus ouve a palavra de Deus, ouve a voz de Deus. Ele não mudou. Por isso, voltando aqui para o capítulo 19, outro dia eu falo melhor sobre Noé. Por isso que Deus trabalha diferente na vida de cada um. Zaqueu pôs Jesus dentro da tua casa.
sentou na mesa com Jesus, comeu com Jesus, tomou café com Jesus, jantou com Jesus, e dali Jesus deu a benção a ele e foi-se embora. Mas não deixou de adorar o Senhor. Não deixou. Você vê aqui no versículo 8, está dizendo: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu, além de ser pecador, ele era rico, tinha bens. E ele falou para o Senhor que ia dar os bens dele para os pobres. Para os pobres. Irmão, o que você tem de bom para você dar para um pobre, necessitado, que necessita, precisa de uma palavra, precisa de estar ouvindo conselhos do céu. Ouvindo um conselho do céu. E muitas das vezes a gente recolhe esse conselho. A gente recolhe. Às vezes tem irmão dentro da igreja que está tão abatido, tão oprimido, que nem um aleluia, glória a Deus, não sai mais da boca dele. Sabe por quê? Por causa da oprimição da multidão. Às vezes, muitas das vezes, os irmãos não querem falar porque está passando por uma prova. Oração pela vida do irmão, pela vida da irmã. Às vezes a gente está pensando que o medo bate porque a gente não abre a boca para falar. O medo bate porque a gente não tem momentos para poder pregar, não tem espaço mais para falar, porque a briga hoje é de quem prega melhor. Quem fala melhor sobre a palavra de Deus. Enquanto a gente está vendo guerras, a fome, matança, pai matando filho, filho matando pai, a morte chegando e ninguém sabe mais para onde vai. E o desespero batendo na porta. Batendo na porta. Por causa da briga dentro da igreja, de ministério. Muitas das vezes, o Senhor tem que saber quem é quem. Muitas vezes, a gente não pode tirar o jogo do meio do trigo, para a gente não matar o trigo. Tem que deixar crescer junto. Mas, na verdade, o jogo é quem Deus se preocupa mais. O joio, Deus não se preocupa com o joio, se preocupa com o trigo. O trigo para crescer. Às vezes a gente fala, o joio, Deus se preocupa com o joio. Não, Deus está preocupado com o trigo, irmão. Às vezes a gente erra por falhas, sem saber. Por quê? Porque o trigo tem todo o direito de dar aquela boa palavra de alimento. O Senhor nos guarda dessa meditação. E se você pensar, no versículo 9, está dizendo assim: e disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Olha aí. Zaqueu, além de ser um homem pecador, ser um homem rico, ele tinha fé. Ele tinha fé que ia ser liberto. Ele tinha fé que Jesus ia entrar na casa dele. Ele tinha fé que Jesus ia trabalhar na vida dele. Ele tinha fé que o Espírito Santo de Deus ia libertar ele de todo aquele mal. E Jesus entrou com toda a tua providência. Muitas das vezes, nós não damos credibilidade àquele irmão que está com pequena fé, bem fraquinho, que não tem nada para falar.
só sabe cantar louvor, só sabe louvar. Esse irmão só lê um versículo e louva. Esse irmão, não vou dar oportunidade para ele, não. Despreza ele. Continua desprezando ele. Jesus vai trabalhar na vida dele. Jesus vai trabalhar na vida dele. Jesus vai mudar o quadro dele. Você vai ver ele voando e você parado no tempo. Não é maldição não, irmão. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa mais com a vida do outro do que com a nossa própria também. A gente se preocupa mais com a vida do irmão que está lá, que quase não aparece, mas sabe que Deus está tratando com ele, mas não quer cuidar de você. Jesus não está nos outdoor, não, irmão. Jesus não está numa placa de carro, não. Jesus não está numa placa de igreja, não. Jesus não está em cima de um carro elétrico por aí, de trio elétrico, igual o pessoal fica fazendo essas coisas, essas balanças aí. Não. Jesus está dentro do teu coração, aí do teu lado, te ajudando, te aconselhando, te dando guiamento de caminho. O hino Jesus meu guia é: Jesus meu guia é. A gente canta tudo isso. Será que Jesus é teu guia mesmo? Porque muitas das vezes a gente canta da boca para fora, mas não vem do coração. Não despreze a tua cruz. Carrega a tua cruz até o fim. Deixa Jesus tratar disso. Deixa o Senhor cuidar de ti, cuidar da tua família. Convida Jesus para entrar hoje mesmo na tua casa. Convida Jesus para entrar hoje no teu quarto, ter um íntimo contigo. Confessa a Ele: Jesus, eu errei. Jesus, eu pequei. Senhor, hoje eu quero me render aos teus pés. Me liberta desse mal. Me liberta desse pecado. Me liberta, Senhor, do espírito da mentira, da contenda, da ira contra o meu irmão, contra a minha irmã. Não adianta a gente ficar falando assim: ah, Senhor, pelo amor de Deus, meu Deus, vai lá, liberta fulano, liberta pessoa. Que na verdade daqui está precisando de libertação, somos nós. Somos nós. Sabe por quê? Porque a gente se envolve em escandalamento sem a gente saber. A gente vê coisas que não é para ver. Mas Deus não quer isso para a nossa vida, não. Deus quer melhoramento, Deus quer crescimento, quer fazer a gente um vencedor na vida, para ganhar almas para o teu reino. Nós precisamos ser luz nessa terra. Luz. Luz. Porque muitas das vezes a gente acha que não tem nada. E quando você começa a olhar para Jesus, começa a olhar para Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque você tem Deus no coração, você tem Jesus no coração. O Espírito Santo de Deus te guia para onde que você vai. Não precisamos tratar de coisas que não é de ti. Não precisamos tratar das coisas que não vêm lá do céu. Tudo tem que vir do céu. A palavra de Deus vai dizer que tudo que é ligado no céu é ligado na terra. E tudo que é ligado na terra é ligado lá no céu. Por quê? Porque nós temos que fazer a diferença. Temos que entrar para o reino do Senhor. Quando Jesus veio pousar na casa de Zaqueu, a multidão queria impedir de ter a salvação daquela família. A multidão queria impedir mesmo de ter a salvação da tua vida, da tua família. E é isso que o diabo faz. Usa a multidão para impedir. Usa a multidão para impedir. E no versículo 10, está dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Zaqueu era um perdido. Era um homem sem saída.
Era um homem cobrador de imposto também, mas era um homem perdido, um homem sem ter interesse. Deus não trabalha por meio de qualquer trabalho relaxado, não. Deus não trabalha por meio de obra, não. Às vezes a gente rende tanta homenagem a uma pessoa que às vezes nem merece, enquanto o outro nosso irmão está precisando de ajuda para se levantar, está sendo pisado, está sendo magoado. Deus não está nisso não, irmão. Ora pelo teu irmão. Ele está sem força para caminhar. Ele está sem força para ter um apoio para levantar. Ora pela tua irmã. Nós não devemos criticar. Nós não devemos nem falar mal. Zaqueu era desprezado pela multidão por ser um pecador. E Jesus foi que olhou para ele. Não foi o irmão do lado, não foi o pastor que olhou para ele, não. Foi Jesus que olhou para ele. E Jesus que entrou na casa dele e chamou ele para fora. Você repare que até mesmo aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos ela passava. Ela estava com aquela hemorragia há 12 anos. Jesus ia passando. A multidão nem sequer deixava ela tocar nele. A multidão impedia. Até que um dia, chegou um momento que ela parou, refletiu entre ela mesma. E Jesus passando, ela foi na orla, ela foi lá embaixo, se arrastando. E tocou ali, na orla da veste de Jesus. E Jesus, no meio daquela grande multidão, ainda perguntava quem foi que tocou nele. E um dos seus ali discípulos falava: ué, Senhor, a multidão te abraça, te aperta, e você ainda pergunta quem foi que me tocou? E ele respondendo: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Sabe o que? A cura. E aquela mulher chorando. E aquela mulher ali, trabalhando, chorando, em prantos, querendo uma cura na vida dela. Querendo uma cura. Ela chorando, ela falava: Senhor, foi eu que te toquei. E ela tocou. E o Senhor falou que para ela: vai, a tua fé te salvou. Irmão, precisamos ter fé. Precisamos acreditar que Deus ainda é na nossa vida. A multidão está impedindo hoje um dia de nós chegar a Jesus, de nós conhecer quem é Jesus. A multidão está impedindo de que crente entre dentro da igreja, dos ímpios entre dentro da igreja. A multidão está impedindo de que venha aquela pessoa que não conhece Jesus de entrar dentro da igreja. Cadê a salvação de antigamente, do passado, que o traficante entrava, se redimia aos pés do Senhor, falava: eu aceito Jesus como meu Salvador. Muitas das vezes, a gente perguntar dentro da igreja quem aceita Jesus como seu único Salvador, hoje em dia essa palavra quase não se ouve mais. As pessoas falam que o Espírito Santo de Deus nos convença melhor do pecado e do juízo. Sim, mas se a gente não perguntar, não fazer esse apelo às vezes, dentro da casa de Deus, a pessoa nunca vai querer se render aos pés do Senhor. Às vezes ela até quer, mas não houve o apelo.
não ouve o apelo. Às vezes um desviado quer voltar para a casa de Deus, mas não tem nem força mais para entrar. Lembra do cego de Jericó? Que ao passar em Jericó, Jesus passava em Jericó e ele gritava atrás da multidão: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. E aquela multidão falava, apertava Jesus, falava que ele não ia ouvir, que ele não quer saber dele, que era aquela confusão toda, até que a hora que Jesus parou e ouviu ele chamando. E Jesus falou, parou e ouviu aquele cego. E perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? Jesus untou ali, cuspiu na terra e untou a terra, o barro ali, um saco de lodo, toscou no olho daquele cego, mandou ele lavar no tanque de Siloé. Meu irmão, nós já fomos assim, cego espiritualmente, não tinha para onde ir, não tinha direção nenhuma. E hoje que a gente somos lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, estamos desprezando aquele que necessita de uma palavra amiga. O crente fecha o olho para não ver o ímpio pedindo socorro. O crente tem que abrir mais os olhos espirituais e ver que Deus ainda é misericordioso, que cura, salva, transforma, liberta. Tudo isso é Deus nas nossas vidas. E o cego voltou a ver. O cego voltou a ver. Sendo que Jesus falou para ele: vai e não diga ainda mais ainda, não diga nada. Apenas só torne a ver. Ele foi no tanque de Siloé, ele lavou os olhos. Quando ele lavou os olhos, ele voltou vendo. Glorificou o nome do Senhor. Glorificou o nome do Senhor. De alegria. Sabe por quê? A multidão impede. Impede do que você ficar andando, que você veja, que você seja curado, que Jesus entre na tua casa. Chegou o momento da gente estar pedindo a Deus mais sabedoria, mais mansidão, para poder acalmar a tempestade, para poder acalmar o que Deus tem para nossas vidas. Nós não temos que cruzar os braços e olhar para um lado. Muitas das vezes, irmão, Jesus quer entrar na tua casa, quer trabalhar com você, quer olhar para você, quer conversar com você, quer ser seu amigo íntimo, e você está se fechando para ele. Em nome de Jesus, abra o teu coração para ele. Abre o teu coração para Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A obra é espinhosa, mas o galardão vem dos céus. Aqui fica a minha palavra, em nome de Jesus, como a expressão que o Senhor me deu e na direção do Espírito Santo. Essa é a minha mansidão, de falar a palavra de Deus que entra com entendimento no consciente do pensamento e chega ao coração. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, e que seja o melhor de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.